estar aqui conosco, ainda que remotamente. Sentimos muito a sua falta presencial, só para poder abraçar, pegar, tocar, mas sabemos que você esteve conosco todo esse tempo e agora vai nos premiar aí com essa apresentação, mesmo não estando 100% em forma aí, com saúde, tá bom? Desejamos melhoras muito, muito, muito rápidas e pronto restabelecimento para você nos próximos dias, e vou pedir para Denise Alves Araújo, colega da professora, para apresentá-la para nós, tá bom? E darmos início à palestra. Muito obrigada, São. Oi, São. Oi, Denise. Tudo bem? Boa tarde mais uma vez, né, pessoal. Eu acho que a Ação, a apresentação, todo mundo aqui já conhece, mas a Ação é professora da Faculdade de Educação, professora da pós-graduação, e uma pessoa que tem sido inspiração para todos nós. Não só e aí eu queria dizer assim, não só nós da educação matemática, mas as pessoas da EJA de uma maneira geral, né? Então conheço a Ação já há, nossa, muitos anos, né? Uns 30, né? São pelo menos, né? E aí eu queria aproveitar esse momentinho, porque eu acho que a Ação merece isso, assim. Falei, São, vou te contar um pouco do evento, já que você infelizmente não veio. Então, assim, foi um evento, você ia gostar demais, fez muita falta, assim. Eu senti falta de você do meu lado para falar assim, ai, São, olha isso que a gente... Ai, as coisas que a gente fica conversando, porque eu e São temos trabalhado junto com a formação, né, inicial de professores na EJA. Então, a gente tem um grupo não só de matemática, mas de todas as áreas de conhecimento que atuam na EJA, e a gente encontra com esse grupão. Tem pão de queijo, quando é presencial, né? E cafezinho, e as canequinhas, né? E aqui teve esse momento também. Então, a gente tem aqui um grupo diverso, tem pesquisadores, mas tem um grupo que não está aqui, acho que não voltou todo mundo, de estudantes de graduação, né? Então, eu acho que isso foi um tempero muito especial para esse evento. Então, foi um evento diverso, e eu acho que a gente, numa conversa de muita troca, professores, pesquisadores experientes, estudantes também, falando da sua experiência, né? Então, foi muito legal, assim. Eu acho que o grupo todo está de parabéns pelo formato, né? A proposta de narrativas foi muito bem recebida e foi um sucesso, né? Então, a gente quer investir, sim, a conversa sobre as narrativas, não só as apresentações, mas as conversas que vieram depois foram muito boas, assim. Então é algo que a gente já conversou. A ação próximo é no Rio de Janeiro. Então, assim, estaremos lá, né? E o próximo. E teve, assim, eu acho que nós acertamos muito. Se não tivesse acertado também seria o primeiro, mas acertamos muito em inovar, em trazer a educação básica, em trazer a formação inicial aos estudantes. E um ponto muito interessante foi a nossa ida ao CIEJA. Gente, que escola linda, linda, que lugar lindo, que escola linda. E foi maravilhoso estar lá. E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mantida, né? Eu acho que é uma coisa, na proposta que nós tiramos hoje de GT, é algo que a gente tem que levar para a educação matemática de uma forma geral, que é a interlocução com a educação básica, né? E é uma interlocução que a gente fez em loco, né? Com estudantes da EJA presentes também, nas salas, professores, estudantes da graduação. E aí essa diversidade ela é maravilhosa, né? Então, assim, nós está atrasado, porque nós que atrasamos, justos mineiras. Atrasamos no almoço, não conseguimos Uber. Mas eu queria te contar, né, aproveitar esse espaço para te contar um pouco do evento, que foi muito bom. A abertura, Adriano segurou a peteca aqui, então deu tudo certo. Né? Então, que bom que deu tempo de você só inverter e estar aqui com a gente. Então, assim,
vou passar para você. Bom te ver. E a gente se encontra aí em Belo Horizonte. Exatamente. Teve coral, São Lancieja. Faltou você. Agora eu vou falar para você. Se ela estivesse lá, a professora ia ter um problema, porque ela ia querer reger também. Que ela ia querer. Opa, gente, peraí, você. Ela ia querer organizar, tá? Que assim, a ação gosta de organizar, é tipo eu. Eu gosto, não, peraí, vamos fazer assim, assado. Então fez muita falta, mas que bom que você está aqui com a gente, mesmo que virtualmente, tá? Oi? Ah, é. Eu conto. Então, né, tem esse convite para que você e o Adriano sejam os coordenadores do GT de abertura, porque a gente precisa abrir no alto escalão. Depois a gente a gente sabe das inúmeras tarefas, né, que você tem, fazer uma eleição, mas a proposta tem que ter peso. Então, tem que chegar pesado, assim. Mas a gente está sempre junto, né, sempre parceiro, né, mas a proposta é que você figure aí nessa coordenação junto com o Adriano. Tá bem? Isso. O que mais, gente, que eu esqueci? Então, tá bom. Passar para a ação, né? Bem-vinda. Então, gente, obrigada, Denise. Boa tarde para todo mundo. Antes de qualquer coisa, como as minhas condições vocais... Opa, peraí, eu tenho que ir. Esqueci. Eu vou aqui compartilhar minha telinha. Peraí. E aí não vou ver vocês, né? Mas tudo bem. Deixa eu compartilhar e agora eu vou abrir aqui. Eu vou. Deixa eu colocar aqui. Ai. Que coisa. Só um instantinho. Lá vem, lá vem. Então, estou compartilhando a tela, gente? É uma telinha preta. Uai. Tá. Então, antes de qualquer coisa, como as minhas condições vocais não permitem qualquer cantoria, eu vou contar um caso, pagando a promessa que nós nos fizemos, né, no grupo lá das narrativas, de enviar uma narrativa pedagógica para esse evento. O caso chama Nunca Pensei que uma coisa negativa fosse boa. E talvez tenha gente aqui que já conheça, porque eu adoro contar esse caso. Então, essa história tem como protagonista uma turma de EJA, do Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG, cursando um ciclo mais ou menos correspondente ao 7º ou 8º ano do ensino fundamental. Essa turma tinha desenvolvido, no início daquele ano de 2005, um projeto de pesquisa de opinião sobre um tema que dividia opiniões à época, especialmente em Minas Gerais, e que, não por acaso, foi escolhido por aquela turma que tinha na sua composição muitos migrantes do norte de Minas, de diferentes estados do Nordeste. A transposição do Rio São Francisco. Aqueles e aquelas estudantes da EJA tinham qualificado o tema, sobre ele criado perguntas sobre vantagens e desvantagens da obra, e queriam saber, enfim, se as pessoas eram a favor ou contra a sua execução. A turma montou, então, um instrumento de pesquisa, pré-testou, elegeu o universo, a amostra, aplicou os questionários, tabulou respostas, produziu gráficos dos resultados, analisou, preparou sua divulgação para apresentá-lo num seminário,
do qual participariam outras turmas de EJA e do ensino médio noturno, enfim. A atividade compunha uma série de iniciativas para que estudantes se apropriassem de diferentes processos de produção de conhecimento e que, assim, se tornassem consumidores mais críticos do conhecimento gerado por tais processos. Bom, esses são os antecedentes. O caso mesmo começa a ser narrado pelo então licenciando em matemática, Wagner Alencar, professor de matemática daquela turma, no registro que ele fez em seu caderno de turma, que era o nosso instrumento que substituía o diário de classe. Esse registro foi feito alguns meses depois dessa experiência desses educandos e dessas educandas adultos com a pesquisa de opinião. Escreve o professor Wagner. Já tem alguns meses que essa turma fez a pesquisa de opinião, mas hoje eles lembraram disso de novo. Eu estava discutindo com os alunos o que seria um índice de inflação negativo. Dona Lourdes, pensativa, comentou: engraçado, nunca pensei que uma coisa negativa pudesse ser boa. E aí, bem no estilo dela, começou a especular. Será que as pessoas têm dificuldades em aprender os números negativos porque pensam que eles são sempre ruins? Porque não acreditam que existam números negativos bons? Mas o Eustáquio logo emendou. Eu acho que as pessoas nem acreditam que existam números negativos. Daí o Luiz Carlos logo puxou uma proposta. A gente bem podia fazer uma pesquisa de opinião para saber se as pessoas acreditam que existe número negativo. E Dona Lourdes insistiu. E se acreditam que eles podem ser bons? Bom, a continuação da história é que a pesquisa foi realizada pelas e pelos estudantes dessa turma, com uma amostra de pouco mais de 60 pessoas, e, embora a fragilidade do desenho amostral não permita fazer maiores generalizações, verificou-se uma forte correlação entre o nível de escolaridade e a crença na existência de números negativos. Um dos títulos da matéria que eles prepararam para a divulgação de sua pesquisa dizia: pessoas com mais escolaridade acreditam mais que os números negativos existem. E o gráfico trazia a expressão mais crédulos para identificar o grupo em que se verificara a maior porcentagem de respostas positivas à pergunta: você acredita que existem números negativos? Essa turma da EJA apresentou a pesquisa para outras turmas e para as professoras e os professores do programa numa das reuniões de estudo nossa. Depois da apresentação, os professores e as professoras de matemática, e mesmo professores de outras áreas, comentaram que, de fato, era frequente que seus alunos e suas alunas também manifestassem um certo desconforto com a possibilidade da existência de números negativos e que sempre faziam alguma alusão a seu caráter duvidoso ou a sua fama de mal. Ao se referirem a esses episódios e constatarem sua recorrência, as professoras e os professores confessaram que jamais lhes ocorrera investigar a configuração desse desconforto, como tinha ocorrido àquelas e aqueles estudantes da EJA, intrigados e curiosos quanto aos obstáculos epistemológicos vividos por quem se depara com os tais números negativos. Os professores e as professoras, portanto, se viam menos surpreendidos pelos resultados da pesquisa do que arrebatados pelo movimento protagonizado por aquela turma de EJA. Um movimento bem freiriano de elaboração de sua curiosidade e de sua preocupação em relação à própria aprendizagem, à aprendizagem dos colegas e à aprendizagem como um processo humano. Elaboração de quem, querendo entender o vivido por elas e eles mesmos e pelas outras pessoas, se dispõe a um esforço intencional, interessado e sistemático que, ao final, levar aquelas pessoas adultas, estudantes da educação básica, a produzir e compartilhar uma compreensão crítica do conhecimento e da relação pedagógica como fenômeno cultural
como ação social e como atitude política. Bom, Ju, então tá paga a promessa, contei meu caos. Boa tarde para todo mundo. É uma grande honra, uma imensa alegria e também uma enorme responsabilidade falar a vocês depois que vocês viveram tão intensamente as últimas 30 horas neste primeiro simpósio brasileiro de educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. De todos os sentimentos, mesmo apesar da frustração de não poder ter estado pertinho de vocês, ainda assim, de todos os sentimentos, o maior deles é a alegria. Ao longo desses meses de preparação deste simpósio, por muitas vezes eu me comovi com o protagonismo de uma nova geração de educadoras e educadores matemáticos e de educadoras e educadores de EJA que fizeram este evento acontecer. Boa parte dessa turma está envolvida com propostas educativas e projetos de pesquisa com pessoas jovens, adultas e idosas que foram privadas da educação escolar quando crianças ou adolescentes e que reivindicam esse direito diretamente quando ocupam as vagas ofertadas na modalidade EJA ou quando pressionam pela abertura de mais turmas, ou indiretamente quando, por seus modos de participação na vida social, explicitam a injustiça instalada numa sociedade de matriz escravagista, que nos negou uma brutal desigualdade, um racismo estrutural e um etnocentrismo ignorante e violento que invisibiliza e inviabiliza alternativas inclusivas e férteis para a educação. Eu também me alegrei imensamente com o envolvimento de educandas e educandos da EJA na organização e nas atividades deste simpósio, mostrando suas expectativas e demandas, mas também suas contribuições e avaliações das propostas educativas e de investigação das quais a EJA é o foco. E também de professoras e professores em formação, estudantes de licenciatura, que enviaram trabalhos, se deslocaram de diferentes estados brasileiros e de diversas regiões do estado de São Paulo para estar conosco nestes dias de reflexão, confraternização e projetos de futuro. Eu me alegro ainda porque realizamos este evento sob a égide da Esperança Freiriana. Esperança neste país que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para presidir nos próximos 4 anos, interrompendo uma agenda de destruição de conquistas sociais, capitaneada por aqueles senhores e suas agências, movidos por um egoísmo mórbido e nenhuma disposição de justiça social. Mas, além de manifestar minha alegria, preciso agradecer a amigos e amigas da comissão organizadora, colegas que admiro e a quem quero muito bem, pelo convite que me fizeram e pelo cuidado comigo, me poupando do esforço da fala ontem e me concedendo a honra de fazer o fechamento deste evento. Precedido por um ordinal, o nome deste primeiro simpósio de educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas, anuncia uma disposição de assumirmos um ciclo de reflexões que as comunidades escolar e acadêmica já vêm demandando, considerando a conformação anticrata de nossa sociedade, o histórico de insucessos em matemáticas associados justa ou injustamente ao insucesso e ao abandono escolar, mas também o potencial libertador que a apropriação de práticas matemáticas numa perspectiva crítica, diversa e inclusiva pode proporcionar a pessoas e grupos. É uma honra ter a palavra neste momento final deste evento. Este evento que reúne tantas vivências, narrativas, investigações e práticas que toda essa gente, todo mundo de alguma forma sujeitos da EJA, compartilhou na intensa programação destes 2 dias. É uma honra e uma responsabilidade. Responsabilidade não por ser quem vai dar aqui a última palavra. Responsabilidade porque a voz de todas, todos nós deve provocar deslocamentos.
se a própria programação do evento nos fez deslocar geograficamente, movendo-nos espacialmente e simbolicamente, da USP para o CIEJA Perus, da universidade para a escola de EJA, também o que foi aqui apresentado, discutido, projetado, por certo requereu e promete provocar deslocamentos. A começar pelo modo como foi proposto no nome do evento, o escopo das nossas reflexões. Educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas. Esse título, assim expresso, anuncia o alargamento do alcance da modalidade a que nos referimos pela sigla EJA, porque visibiliza a diversidade etária de seus sujeitos, pessoas jovens, adultas e idosas. Mas essa expressão também aponta deslocamentos que trilhamos e ainda teremos que trilhar nos modos de concebê-la e realizá-la. Tais alargamentos e deslocamentos foram, por certo, induzidos pelas condições e pelas práticas da modalidade, mas também as questionam e transformam. Vejam o compromisso que assumimos. A gente se propôs a compreender a EJA como educação com pessoas jovens, adultas e idosas. O que pode parecer apenas um conjunto de palavras resumido na sigla EJA, conjunto que vai agregando adjetivos, incorpora um substantivo ou muda uma preposição, carrega, todavia, uma história de práticas, concepções e sujeitos que eu queria convidar vocês, colegas, gente querida, a recuperar aqui, ao final desse evento, que procurou discutir como a educação matemática a reflete e alimenta. Propõe, então, uma exploração arqueológica das expressões que temos resumido na sigla EJA, que partirá do ponto em que chegamos hoje, da expressão que foi proposta no nome desse simpósio, educação com pessoas jovens, adultas e idosas. Aí vamos passar pela educação de pessoas jovens, adultas e idosas, educação de pessoas jovens e adultas, educação de jovens e adultos, educação de adultos, chegando ao ensino supletivo. Só para eu ter certeza, as lâminas estão passando, né, gente? Tá bom, que às vezes passa para mim e não passa para vocês. Bom, então eu vou parar essa escavação por aqui, no ensino supletivo, porque ela já nos permite evidenciar como a evolução dessas expressões se associa, ou seja, reflete e induz mudanças de perspectiva que aqui discutimos e nos comprometemos a continuar discutindo. Bom, então, a evolução dessas expressões reflete e, de certa forma, nos empurra a mudanças de perspectivas. Então, voltando um pouco do que a gente já começou a falar ontem, desde a fala do Adriano, antes de 88, a educação escolar aparecia como um direito garantido apenas a crianças de 7 a 14 anos. Aos adultos que não concluíram a educação básica, quando crianças ou adolescentes, o que tinha de alternativas? Primeiro, as grandes campanhas de alfabetização, com a mais famosa, o Mobral, mas havia também alguma oferta de ensino supletivo público, mas com uma oferta bastante restrita. Alguém ontem se referiu à suplência, na mesa de abertura. Exames para certificação, que a pessoa estudava do jeito que queria e prestava os exames. Os cursos preparatórios para esses exames, a maioria deles cursos pagos, e alguns ensinos supletivos com certificação no processo, a maioria deles também eram cursos pagos, oferecidos por escolas particulares. Bom, quando eu penso em ensino supletivo, a própria expressão já nos remete à intenção pedagógica. Suprir o que não foi passado, não foi dado, não foi transmitido a crianças e adolescentes que, quando se tornam pessoas adultas, procuram a escola. É um caso típico de educação bancária, na sua expressão mais típica
da definição que ele atribui o Paulo Freire, né? Porque o foco está no conhecimento escolar, é ele que vai ser suplementado, né? E para os estudantes, na certificação, né? Então, a obtenção deste conteúdo nos servirá para a certificação. Então, o educando aparece nessa proposta como um receptor do conhecimento escolar. E, então, o papel que tem a educação matemática nesse ensino supletivo? Bom, talvez seja melhor corrigir aqui para ensino de matemática no ensino supletivo. Até porque, cronologicamente, como isso se dá até os anos 80, você ainda tem muito incipiente o uso dessa expressão educação matemática. Bom, o ensino de matemática no ensino supletivo desempenha o papel que cabe às disciplinas de uma maneira geral, né, que é suprir o que não foi passado quando essas pessoas eram crianças ou adolescentes, né? Então, o que não foi passado? O modo, no caso da matemática, o modo escolar de lidar com as quantificações. Essa é uma das ilustrações lá do Mobral, né, e é muito interessante que o que está registrado no quadro são os elementos dos códigos, tanto do sistema alfabético quanto dos códigos matemáticos, dos sistemas de quantificação matemáticos, e o registro de uma operação, né? Reiterando que a ideia aqui é trazer aos estudantes aprender os procedimentos escolares de modo especial, os procedimentos de registro escolar, no caso da matemática. O foco vai estar nos procedimentos e no registro dos procedimentos, e sempre parametrizado pela matriz das provas de certificação. O educando vai aparecer como o receptor dos modos escolares de matematicar. Com a Constituição, se vocês falarem, nossa, mas isso a gente ainda vê muito, é assim, né, gente? Escola é aquele lugar, né, que tem aquela placa na porta. Devagar, escola. Então, muitas das práticas, elas se perpetuando, ainda que o movimento hegemônico possa ter mudado. Bom, com a redemocratização que inicia em 1985, convocada a Assembleia Constituinte e promulgada a Constituição Federal de 1988, nós vamos ter uma mudança muito importante no artigo que se refere à educação. Antes, considerava direito de crianças de 7 a 14 anos, e só com esse público estava o Estado comprometido, passa a ser visto como um direito de todo mundo e dever do Estado, como reza seu artigo 205. Bom, os antecedentes, é claro que essa configuração do direito à educação na Constituição, ela não brota ali, ela já vem sendo alimentada por uma série de discussões que começam lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 1948, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né, e é reiterado em várias circunstâncias, inclusive em 66, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual o Brasil, já vivendo na ditadura militar, é signatário, né? Mas eu acho que tem uma ação muito importante para que isso fosse incorporado na Constituição de 88, que é a ação de pensadores e ativistas da educação brasileira, né, que alimentam uma geração de reflexões, né, e que pressionam para que isso fosse estabelecido de modo claro na Constituição, e também a força dos movimentos sociais que pressiona para que essa formulação do direito universal à educação aparecesse na nossa Constituição de 88. Bom, há também os desdobramentos da estabelecimento desse direito na Constituição, que é a LDB,
né, que sai 8 anos depois, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que está em vigor, a 9394, né, de 1996, e, de certa forma, os planos nacionais de educação, o Plano Nacional de Educação, que sai em 2014, e os planos estaduais e municipais de educação, que acabam repercutindo essa mesma concepção geral da educação como um direito de todas as pessoas, independente da sua idade. Eu ainda acrescentaria nisso a criação do Fundeb. A criação do Fundeb, nos primeiros anos do governo Lula, ela faz uma mudança bastante significativa em relação ao Fundef, especialmente para a educação de adultos, né? O fundo que financia a educação básica, que antes financiava apenas a educação fundamental, excluído desse, que era o Fundef, do qual foram excluídas as matrículas em EJA, por um veto do Fernando Henrique Cardoso, né? Com a criação do Fundeb, o ensino médio e a educação infantil são incorporadas a essa proposta, né, de financiamento, a esse fundo, e a educação de jovens e adultos passa a ser contemplada, as matrículas em educação de adultos passa a ser contemplada no financiamento referente a esse fundo. Há uma outra instância que eu acho muito importante para a nova perspectiva que se está tentando introduzir no atendimento de pessoas jovens, adultas e idosas, que é a criação da SECAD, que depois vira SECADI, né? Antes, a educação de adultos, ela não tinha um lugar próprio na estrutura do MEC, né? Então, ela ficava no nível que aquele atendimento era feito. Então, no ensino fundamental, quando era iniciativas de ensino fundamental, era na Secretaria de Ensino Médio e Técnico, quando era uma oferta de ensino médio. A criação de uma Secretaria de Alfabetização, Diversidade e depois Inclusão, que é a SECADI, ela, de certa forma, apontou que o que interessa são os sujeitos que estão sendo atendidos, né? Não por acaso, no primeiro dia de mandato deste senhor, cujo mandato está terminando agora, foi acabar, né? Uma das primeiras ações, ele fez isso no dia 2 de janeiro, quando ele assumiu, foi acabar com a SECADI, né, nesse caso. Justamente porque havia uma inflexão, uma mudança no modo como se pensa o direito das pessoas à educação, né? Eu queria, só para terminar essa passagem aqui, esse deslocamento do ensino supletivo para a educação de adultos, como passa a ser chamada a partir da Constituição, para a gente, né, agora é um pouco chamar a atenção para uma coisa que é fundamental, primeiro, que é a garantia do direito, né? E a garantia do direito com foco no sujeito, né? Não por acaso o sujeito está nomeado na expressão que indica a modalidade, educação de adultos. Então, contribui para essa disposição de colocar o foco no sujeito as reflexões e ações de vários grupos, especialmente os grupos ligados ao trabalho de Paulo Freire, inspirados por ele. E também as práticas e as reflexões da educação popular. Eu estou reiterando isso porque o legado da educação popular, ele é muito decisivo, inclusive para a educação que a gente passa a fazer nas escolas. Nesse deslocamento, eu queria, né, agora com o cacuete mesmo de quem faz a análise do discurso, fazer uma análise aqui da expressão, né, do léxico que é usado nessas expressões. Então, eu tenho ensino supletivo, então esse substantivo que remete à transmissão do conhecimento escolar, né? A palavra ensino tem essa carga semântica, né, de transmissão de conhecimento escolar, e supletivo, que é o que adjetiva essa ação pedagógica,
como alguma coisa que vai tampar um buraco, suplementar, né? E, do outro lado, eu tenho o uso de um substantivo, educação, né, que tem uma perspectiva muito mais ampla do ponto de vista semântico, né, um processo mais amplo de resgate de possibilidades de vivência da humanidade individual e coletiva, e a expressão aqui de adultos que nomeia o sujeito do processo, e isso vai ser decisivo para a gente repensar o modo de atender a esse público. Bom, quem é esse público? Quem são os sujeitos da educação de adultos? Eu vou aqui remeter aqui a um texto que é um clássico da EJA, o texto da Marta Coll de Oliveira, um texto já bastante longevo, mas ele continua tendo muita coisa para nos dizer. A Marta estabelece 3 características básicas do público da EJA. Um é que eles são não crianças. Isso pode parecer óbvio, mas isso, traduzido em ações e práticas na escola, não é tão óbvio assim. Ter a clareza de que o público da EJA não é formado de crianças significa mudar muitos dos rituais, da dinâmica da escola e, às vezes, da decoração da escola, de como que a escola é sempre pensada para um público infantil ou adolescente, mas também a gente repensar a relação adulta com o conhecimento. A outra característica é que são pessoas excluídas do sistema escolar. Isso é uma coisa importante da gente não falar de modo mais ameno. Essas pessoas foram excluídas, foram impedidas de acessar a escola ou foram expulsas da escola. Portanto, a sua relação com o sistema escolar e com a cultura escolar é marcada por este drama da exclusão, com o qual nós vamos ter que lidar. E, finalmente, não são pessoas só intelecto, elas são pessoas que pertencem a certos grupos culturais, a certos grupos étnicos ou raciais, a certas classes socioeconômicas, a certas religiões, então, a certos partidos políticos, a certas profissões. Então, esse conjunto de características, ela não pode ser desconsiderada quando a gente pensa na nossa ação educativa. Então, o que isso implica nas políticas públicas e, em particular, para nós aqui, o que isso implica nas práticas pedagógicas? Então, pensando nessa educação de adultos, que quer ser um processo mais amplo do que o ensino supletivo, quer colocar o foco no sujeito, o que seria o ensino de matemática na educação de adultos? Então, agora nós estamos aqui no final dos anos 80 e já no início dos anos 90, especialmente nos anos 90. Então, já temos um pouco das contribuições de uma pesquisa sistemática em educação matemática, e eu acho que tem 3 campos da educação matemática que passam a trazer contribuições para esse ensino de matemática que vai acontecer na educação de adultos. Os estudos etnomatemáticos, os estudos em modelagem matemática no ensino e os estudos que discutem o uso da história da matemática no ensino de matemática. Eu começaria aqui por esse, para relembrar um livro pioneiro, eu acho, do Milton Duarte, que se chama exatamente isso, o ensino de matemática na educação de jovens na educação de adultos, e que é a tese de doutorado do Milton, e que ele vai fazer exatamente isso, ele vai resgatar a história uma visão da história, uma visão marxista da história da produção dos sistemas de numeração para trabalhar a partir desse percurso histórico a apropriação desse sistema por estudantes da alfabetização de adultos. Então, esse é um livro clássico aqui do campo
do ensino de matemática na educação de adultos, né? A outra, eu trouxe uma imagem, eu não consegui uma imagem do telecurso segundo grau, eu queria muito uma que tivesse o Imenes na apresentação, porque eu não consegui na internet. Mas, se a gente pensar, esse aí é até do telecurso 2000, que é de outro momento, mas enfim, eles têm mais ou menos a mesma configuração, né, os programas, que ele é ambientado no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho, né? Surge um problema e, ao longo do programa, se vai tentando modelar esse problema enfim, apresentar as ferramentas matemáticas que estariam à disposição e que poderiam ajudar a resolver o problema. Isso é muito forte nas publicações que tem para a educação de adultos e nos programas que se fazem para a educação de adultos nesse período. E nos estudos, eu vou até trocando aqui já para a educação matemática, né, porque para citar um estudo de etnomatemática, que é a tese de doutorado, que depois virou o livro da GESA, inicialmente publicado como Exclusão e Resistência, Educação Matemática e Legitimidade Cultural, em que a GELSA convoca a reflexão etnomatemática para mediar o drama das relações, dos choques culturais que vão acontecendo nesse curso que ela vai dar para formar professores de matemática da educação de adultos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST. Né? Então, eu acho que nessa primeira rodada, a educação de matemática aparece já de uma maneira sistemática, oferecendo alternativas para a educação matemática na educação de adultos. Bom, educação de adultos, nós passamos rapidamente para a expressão educação de jovens e adultos, que acaba produzindo essa que ficou a sigla mais típica, né, da gente se referir a essa modalidade, que é a EJA. Bom, o que significa? Não que os jovens não estivessem antes na educação de adultos, mas ao nomear esses sujeitos, a gente estava meio confessando, né, que a gente precisava considerar este público não tão novo, mas este público de gente nova, né, para o qual a escola não sabia, e eu vou dizer, não tem sabido até hoje oferecer boas propostas. Então, a explicitação desse público no nome da modalidade nos chama a atenção para a necessidade de pensar de maneira especial neste outro público, que não são pessoas adultas, são pessoas jovens e que têm uma relação com o mundo e com o conhecimento de gente jovem, né? Das várias juventudes. Além disso, a explicitação desse componente nessa expressão, né, do nome da modalidade, na EJA, denuncia a continuidade dos processos e das condições de exclusão escolar, né, que nós já não devíamos mais ter pessoas jovens, porque a universalização do ensino fundamental, né, e posteriormente, né, a busca da universalização do ensino médio já não deveria produzir novos estudantes para a educação de jovens e adultos, nesse modo como a gente concebe no Brasil, como educação escolar básica de pessoas que não tiveram acesso a essa educação quando crianças e adolescentes. Além disso, essa explicitação nos confronta com o desafio da convivência e da cooperação internacional, que pode ser muitíssimo rica, mas que tem muitos desafios e não pode ser vista de uma maneira só romântica, né? Os seus desafios precisam ser enfrentados. Bom,
E o que a educação matemática traz, né, de atuação dentro dessa educação de jovens e adultos? Bom, eu queria chamar, né, assim, um primeiro texto que me remete, né, quando a gente passa a chamar a educação matemática e chamar a educação de jovens e adultos, esse texto que é um texto dos cadernos de educação do MST, né? Então, voltado para a população do campo e sem terra, né? Claro que você tinha um grande contingente de pessoas adultas e idosas, mas também um grande contingente de pessoas jovens, isso é mais forte nas comunidades do campo, né? De pessoas jovens que não tinham acessado a escolarização básica, né? E o MST, então, concentra muitas iniciativas na educação de jovens e adultos e produz material bastante amplo, né, de várias áreas e tal, entre eles esse caderno número 5, que foi orientado pela Gelsa também. A outra é a produção de uma proposta curricular. Eu trouxe aqui a capinha do livro, né, da coleção Viver e Aprender, da Educação de Jovens e Adultos, que é pela ação educativa, que também foi responsável pela elaboração da proposta curricular dos anos iniciais, né? A proposta dos anos finais foi coordenada pela professora Carolina, né, que é saudosa de todos nós. Vou colocar aqui mais 2 livros só para puxar saco aqui dos palestrantes desse evento, né? O fato da gente se dispor a uma elaboração sistemática dessa reflexão, né, vai apontando como a modalidade vai demandando uma reflexão sistemática e também novas diretrizes que são específicas para o atendimento dessa modalidade de educação de jovens e adultos, né? Aí nós vamos ter a contribuição, nesses 4 exemplos aí, contribuições da etnomatemática, dos estudos do letramento, da educação matemática crítica, dos estudos do currículo, da modelagem matemática, da teoria histórico-cultural, e referenciada sempre na orientação de 2 mestres que o estudo que o Adriano apresentou ontem também aponta, né? Que é o professor Paulo Freire, de uma maneira geral, na educação de jovens e adultos, mas principalmente nessa concepção de leitura do mundo, né, de contribuição da experiência escolar para a leitura do mundo, e o professor Biratã D'Ambrosio, não só nas suas elaborações especificamente da etnomatemática, mas nessa perspectiva da educação para a justiça social e que a matemática deveria ter sua contribuição nesse projeto de educação para a justiça social, de uma grande responsabilidade, porque ela também é responsável por muitas das injustiças. Bom, então, aqui nós temos essa perspectiva de foco no sujeito, né, que nos impõe considerar as interpelações dos múltiplos dramas e das diferentes aspirações dos sujeitos. E eu acho que é essa preocupação de considerar os dramas diversos desses sujeitos é que nos faz pensar em substituir a expressão educação de jovens e adultos por educação de pessoas jovens e adultas. Essa passagem não é uma mera concessão à forma. Então, é importante que a gente não ache que isso é uma coisa menor, esse cuidado, né? Eu acho que ele tem um esforço de romper com o apagamento das mulheres e das pessoas LGBT como sujeitos da educação. Então, é uma forma de enfrentamento do machismo estrutural, né? Mas também reconhece o tensionamento provocado pela dramaticidade das relações de gênero, que essas relações de gênero incorporam a vida escolar,
a vida social mais ampla e as vidas individuais dos sujeitos da educação. Então, quando a gente diz educação de pessoas jovens e adultas, né, como que a educação matemática vai se comportar diante dessa preocupação que está expressa na troca dessa expressão, educação de jovens e adultos para educação de pessoas jovens e adultas? Bom, a gente vai ver que esse enfrentamento do machismo entranhado nas práticas sociais, inclusive nas práticas escolares, nas avaliações, nos discursos, nos argumentos, é uma coisa que é difícil de ser emplacada, especialmente na educação matemática. Então, nós vamos tendo aquela correndo pelas beiradas, devagar, né? Mas a gente vai vendo que há uma preocupação de contrapor um discurso muito naturalizado de que homem é melhor do que mulher em matemática. E isso é mais forte ainda entre pessoas jovens e adultas, né? Se as crianças já trazem esse estigma, o eco desse enunciado que é reiterado na nossa sociedade, isso é muito mais forte quando a gente está lidando com pessoas jovens, pessoas adultas, né? Então, uma das coisas é esse enfrentamento, e esse enfrentamento começa a se delinear quando a gente passa a buscar estudos de gênero que tomam o gênero não como uma variável. Os homens fazem assim, as mulheres fazem assim. Isso para homens é tantos por cento, para mulheres é tantos por cento. Porque isso só estabelece a diferença e impõe a desigualdade. Quando a gente pensa os estudos de gênero como categoria de análise, nós estamos pensando em problematizar a questão do gênero quando a gente identifica sua interferência nas práticas. E, por outro lado, mais recentemente, já agora na segunda década dos anos 2000, a gente começa a se desenhar a pedagogia queer. Vou trazer aqui algumas, né? Em particular, né, no campo da matemática. Então, essa ainda é uma discussão incipiente nos dois campos, né, que a gente ainda vai precisar de mastigar muito, porque vamos ter que lutar contra um enunciado muito estabelecido na nossa sociedade, que tem, né, que é patriarcal, portanto, tem essa marca do machismo, inclusive nos modos de relação, inclusive principalmente nos modos de relação com o conhecimento. Bom, eu queria fazer aqui só uma observação em relação à preposição que sempre figurou na expressão, que é educação de pessoas jovens e adultas, e compará-la com uma outra expressão que seria educação para pessoas jovens e adultas. Ainda que a modalidade nunca tenha chamado isso, mas a gente vê muitas vezes as pessoas usarem essa preposição para ao invés de, né? O que muda quando eu falo educação para pessoas jovens e adultas e educação de pessoas jovens e adultas? Quando eu penso em educação para, essa preposição nos sugere uma certa qualidade, um certo benefício. E do outro lado, quando eu penso em educação de pessoas jovens e adultas, a educação é delas, né? O direito daquelas pessoas. Então, a educação para tem sempre um sentido de concessão, né? E a educação de pessoas jovens e adultas supõe que o Estado tem um dever com essas pessoas. Portanto, a educação para, como ela é uma concessão, caberia ser sempre uma coisa voluntária, da boa vontade, de pessoas de bem, né? E nós estamos aqui falando de pessoas que têm direito à educação, de um Estado que tem o dever de atender essas pessoas e, portanto, precisa preparar profissionais para essa ação pedagógica específica. Além disso, educação para
pessoas jovens e adultas, sugere uma ação unidirecional. Eu promovo a educação para aquelas pessoas, né? Ao passo que, quando eu penso em educação de pessoas jovens e adultas, eu tenho muito mais a perspectiva de reciprocidade podendo se instalar, né? Então, isso também nos foi legado pela reflexão da educação popular, pelas práticas da educação popular, e ecoa, né, uma máxima freiriana de que ninguém educa ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Quem são os sujeitos da educação de pessoas jovens e adultas? Bom, gente várias, né? Então, tem pessoas adultas, tem várias juventudes, tem pessoas idosas, tem adolescentes, tem mulheres, tem homens, tem LGBTQIA+, tem pessoas negras que se tornam a maioria do atendimento escolar, ao contrário, as pessoas brancas se tornam a minoria desse atendimento. Você tem gente com experiência escolar recente e gente com experiência escolar muito remota ou inexistente. Tem gente no auge da vitalidade, né? Adolescentes de 15 anos, por exemplo, no ensino fundamental, e você vai ter pessoas com várias limitações motoras, com problemas de saúde, com limitações sensoriais, com limitações cognitivas, com vícios diversos, pessoas em sofrimento mental. Por outro lado, você tem trabalhadores e trabalhadoras em atividades profissionais variadas, e você tem trabalhadoras e trabalhadores em atividades não remuneradas, você tem desempregados, você tem populações camponesas, você tem grupos indígenas, tem migrantes do país e de fora do país, você tem gente em privação de liberdade, em liberdade assistida, você tem crentes de diferentes confissões e tem céticos, né, que não tem nenhuma confissão religiosa e nenhuma crença ou fé. Né? Você vai ter pessoas que são militantes, engajados, e tem pessoas absolutamente descrentes dos movimentos sociais e da ação política. Então, vamos ter um conjunto muito diverso de pessoas, né, que vão estar incluídas nesse público da educação de pessoas jovens e adultas. Então, isso nos leva também a chamar a atenção para um novo público que, outra vez, eles não chegam à educação de adultos agora, eles já estavam na educação de adultos, essas pessoas já estavam lá, mas a preocupação que nos é alimentada por essa disposição de colocar o foco no sujeito, nos chama a atenção para um modo diferente de lidar com a escolarização e com o conhecimento, que é o das pessoas idosas. Então, eu passo a nomear 3 grupos etários, chamando a atenção para a diversidade de relações que essas pessoas, por estarem em fases diferentes da sua vida, vão estabelecendo com o conhecimento escolar. Só tem algumas imagens aqui dessas pessoas lindas que compõem as nossas salas de aula. E aí, nós vamos precisando reconhecer nessas pessoas, né, quando a gente pensa o que vai ser a educação matemática na educação de pessoas jovens e adultos. Então, primeiro, eu tenho que reconhecer as pessoas idosas como sujeito de conhecimento e de aprendizagem, como sujeito de memória e de esquecimento, como sujeito de cultura e de vivências, como sujeito de direitos e de projetos. Aqui só para a gente parafrasear aqui, colar mesmo a elaboração que a Flávia Grossi faz na tese dela, e que vão aparecer em outros estudos que começam a pensar nesse grupo, esse é um grupo diferente, porque ele confronta um pouco a nossa perspectiva da educação matemática numa perspectiva utilitária, por exemplo, né? Porque nem sempre é essa intenção desses sujeitos, quando procuram uma escola,
E mesmo essa perspectiva da certificação, que é muito forte para o público jovem e que perde seu valor para pessoas idosas, né, de uma maneira geral. Então, essa diversidade de públicos da educação de pessoas jovens, adultas e idosas vai, então, nos levar a uma diversidade de modos de ofertas de EJA. Né? Então, aí a gente aparece, eu não vou enumerar, não, estou cansada de falar, mas tem, então, uma variedade de modos de ofertas de EJA, né, que vão surgir especialmente no século XXI, né? Embora, como vocês saibam, né, nos últimos anos a gente tenha tido um certo apagão dessas iniciativas, né? Ou elas foram descontinuadas, ou elas foram perderam, né, incentivo e financiamento, etc., né? E tudo foi concentrado quase que exclusivamente na realização do Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos, que eu acho que deve existir mesmo, mas não pode ser a política pública, porque você desobriga o Estado da sua responsabilidade de conceder o direito à educação, ao processo de educação. Né? Nos últimos anos, eu teve isso quase que exclusivamente, né? Nos últimos tristes 4 anos, né? E uma sugestão de que isso seja feito sempre com a EAD, né? Malgrado a difícil experiência que nós tivemos com o ensino remoto emergencial, ainda que muitas experiências interessantes tenham acontecido, mas que deixou muitas pessoas de fora. Né? Bom, mas voltando aqui, porque né, amanhã vai ser outro dia, né? Então, voltando aqui às nossas diversas formas de oferta de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, né? Essa diversidade de públicos que define uma diversidade de modos de oferta vai também demandar e produzir diferentes concepções de educação matemática na educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Né? E também de diferentes papéis da educação matemática no projeto educativo da sociedade. Né? Isso é importante dizer, porque esses diferentes perfis de público e de ofertas, eles configuram muitas conquistas e muitas contradições. Tem muitas possibilidades e muitas restrições, né? Que são decorrência da estruturação intencional dessas ofertas, mas também das condições que tem para operacionalizá-las e das maneiras como esses públicos se engajam ou se submetem ou desfrutam dessas ofertas, dessas estruturas e dessas condições. Né? Então, essa diversidade de público e de oferta da EJA está sempre forjada em mecanismos de exclusão, também forjam táticas de inclusão. Então, a educação matemática, na educação de pessoas jovens, adultas e idosas, vai ter que lidar com essa ambiguidade das estratégias de inclusão e exclusão. Então, a educação matemática, a educação de pessoas jovens, adultas e idosas, vai ser sempre palco de muitos embates culturais, de ação política, né, de um esforço de compreender os indivíduos constituindo-se como sujeitos sociais. Talvez seja esse, né, o parâmetro que a gente tem que adotar para a gente pensar como é que nós vamos trilhar esse caminho da educação matemática e da educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Né? Então, a concepção freiriana de constituição social do sujeito, que está lá na importância do ato de ler, né, que é de ser no mundo, com o mundo e com os outros, reforça e apoia essa nossa disposição de investigar os processos pelos quais pessoas jovens, adultas e idosas se apropriam de práticas matemáticas. A gente precisa conhecer essas pessoas, gente. A gente precisa entender como é que eles pensam, né? E permitir que eles nos falem dos seus modos de se apropriar dessas práticas matemáticas. Na verdade, eles nos falam, a gente precisa prestar atenção. Né?
práticas se inserem num conjunto de processos de significação, por meio dos quais, como dizia o Paulo Freire, lá naquela célebre entrevista, né, que o Paulo deu para o Biratã e para Maria do Carmo, o suporte em que vivemos se converte em mundo. Eu queria voltar aqui só um pouquinho para a gente ir terminando, nessa tela que eu coloquei, quando eu comparei educação para pessoas jovens e adultas e idosas e educação de pessoas jovens, adultas e idosas, né? Eu vou manter aqui essas expressões: direito da pessoa, dever do Estado, profissionalização da ação pedagógica e reciprocidade, né? Agora que eu vou tentar falar de educação de pessoas jovens, jovens, adultos e idosas, e ver qual o deslocamento que a gente vai ser chamado a fazer quando a gente usa a expressão que eu ouvi pela primeira vez na tese do Johnson, né? Educação com pessoas jovens, adultas e idosas, e que a gente decidiu adotar no título desse nosso evento. Né? Então, aqui eu não coloquei mais o xizinho, porque eu acho que não é uma contraposição de uma coisa com a outra, mas um caminhar. Né? Então, se eu tenho essa perspectiva do direito da pessoa, eu tenho que caminhar para essa participação na ação educativa em qualquer fase da vida. Né? Então, essa é uma ação, né, que eu acho que cabe a nós, militantes da EJA, promover. Né? Por outro lado, se eu aposto no dever do Estado na garantia desse direito de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, eu tenho que compreender esta participação, o usufruto desse direito como ação social dos sujeitos. Né? Então, é um modo de olhar para o que acontece nas salas de aula, não como um evento restrito às idiosincrasias daquelas pessoas individuais, mas pensar que elas ali agem como sujeitos sociais. Né? Então, as suas ações de indivíduos únicos é também uma ação social de sujeitos. Né? A outra coisa é que, se nós temos essa consciência de que essa ação precisa ser exercida por profissionais com formação específica para isso, essa profissionalização deve nos ajudar a reconfigurar a relação pedagógica. Né? Então, nós vamos ter uma formação que nos ajude a pensar outros modos de estabelecer a relação pedagógica que sejam mais férteis na promoção dessa participação na ação educativa, dessa ação social, do reconhecimento e do usufruto dessa ação social. E, finalmente, se a gente tinha lá uma concepção de ação educativa que é recíproca, que é de um lado, que é para o outro, né, a gente tem que pensar, e aí pensando sempre também na nossa educação matemática, né, na educação com pessoas jovens, adultas e idosas, a educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas, como uma ação educativa coletiva. Nisso, nós vamos também usufruir das novas iniciativas da educação popular, que vão, então, nos ajudar a radicalizar a máxima freiriana de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Aqui, deixa eu agora parar de compartilhar para ver vocês. Bom, uma satisfação imensa, né? A gente está um pouco cansado, com os 2 dias de intensas atividades, mas parece que, ouvindo a ação, a gente se renova, a gente ganha novas energias, para pensar em vários aspectos dessa temática que nos é tão cara. São, muito obrigada mesmo. E a gente tem um tempinho aí, para não deixar passar muito tempo também do horário previsto, para abrir para as questões, comentários, enfim,
manifestações, sendo a nossa última atividade, então, desse encontro. Infelizmente. A gente não falou lá na Assembleia, mas uma das coisas que a gente comentou ontem à noite é que talvez a gente possa pensar novas edições com um pouquinho mais estendido o período do evento, né? No sentido de que talvez um diazinho a mais, a gente aproveitar mais ainda, estar mais junto e ter mais oportunidades como essas de estar ouvindo essas pessoas tão maravilhosas que a gente gosta. Alguém gostaria de... Hã? Boa ideia para o Rio, olha lá. Esqueci de falar de manhã, mas estou lembrando agora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, questão? Não precisa, gente. Não? Está todo mundo ainda pensando um pouco, né? Não sei se você estava vendo, mas a gente colocou uma frasezinha também no nosso cartaz, lembrando o nosso saudoso Paulo Freire: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Eu acho que foi bem emblemático e significativo do nosso espírito aqui nesse evento de estar com essa diversidade de pessoas, né, pensando junto, conversando junto sobre educação de jovens e adultos e idosos. Júlio, vou passar a palavra, então. Boa tarde, São. Ei, Júlio. Você está bem? Se recuperando. A gente está aqui coletivamente desejando sua melhora. Desde ontem pela manhã, teve gente que veio até São Paulo para te conhecer pessoalmente. E a gente já está com a promessa de que isso acontecerá no Rio, né? Sem dúvida nenhuma, nesse prazo maior e quem sabe antes. Eu pedi a fala, São, para fazer um comentário e te dizer que acho que você nos brindou com a cereja do bolo de um bolo maravilhoso de reflexões que a gente foi cozinhando juntos ao longo, né, dessas últimas 30 horas. Né? Eu fiz referência a uma frase que a Denise usou durante uma formação que ela fez na pandemia, num vídeo. Eu, a Priscila e a Carla, a gente faz muito uso dessa frase que a gente ouviu da Denise, a gente sempre mostra para os professores da EJA que estão conosco na formação, quando a gente vai discutir o currículo de matemática na EJA. Né? E é uma pergunta que a Denise formulou, dando destaque para algumas palavras. Né? E ela coloca nessa pergunta: que matemática ensinar para essas pessoas aqui e agora? E aí o destaque que a Denise havia feito era matemática, né? Que matemática, que pessoas, que aqui e qual agora. Né? Então, qual é esse momento, qual é esse contexto, quais são essas pessoas e, portanto, que matemática que se alinha, né, nessa conjugação aí, né, semântica desses 4 grandes campos com os quais a gente está trabalhando. Ontem eu tive a oportunidade de repetir, né, essa frase durante a nossa sessão de trabalhos de apresentação das comunicações científicas, logo depois de uma fala do professor Vitor Giraldo, que está aqui também, e durante a reflexão a gente costurou, né, em cima dessa reflexão que a Denise nos deixou, uma ideia que para a gente parece bastante preocupante, que dessa pergunta que a Denise nos faz, parece que a única coisa para a qual a gente encontra respostas é que matemática. Né? A gente tirou aqui, tirou agora, tirou as pessoas. Né? Então eu queria te contar desse processo de reflexão que a Denise semeou essa sementinha lá no início da pandemia, a gente seguiu usando, contei aqui quando chegamos ao congresso, e ontem o Vitor nos complementou essa reflexão dizendo quão preocupante é, né, quando a gente vai, por exemplo, para os cursos de licenciatura e diz que a gente vai ensinar os licenciandos a ensinar fração, como se ensinar fração independesse do sujeito que aprende. Né? Então, ensinar fração para quem? Para as crianças, para os adultos, para os idosos. Né? E acho que a sua fala nos brinda com essa cereja no bolo, porque você finalmente devolveu esse foco na pessoa, no sujeito, e nos ajuda, portanto, a responder melhor essa pergunta. Né? Quer dizer, se antes a gente tinha que responder essa pergunta pensando nas matemáticas, nas pessoas, no aqui e no agora, eu acho que você conseguiu nos apresentar um panorama muito nítido de quais são essas pessoas, e, portanto, a gente sai
com uma busca melhor definida de respostas para essa pergunta, para que na EJA a gente encontre melhores soluções, melhores alternativas. Queria compartilhar contigo essa reflexão que a gente fez, porque eu acho que foi super convergente com o que você trouxe, e você enriqueceu essa reflexão, então fica meu agradecimento, além desse caos bonito que a gente vem levando o nome da Denise, espalhando pelo Brasil todo, e ela só ficou sabendo agora, dois anos depois. Ela é famosa mesmo. Ela é famosa. Obrigado, foi um prazer te ouvir. Alguém dá sequência? Oi, São, aqui é o Vitor. Tudo bom? Obrigado pela palestra. Repasso minhas palavras de Ana Paula e Júlio, nos brindou com essa cereja do bolo, com esse encerramento. E melhoras aí, viu? Todo mundo aqui torcendo. Queríamos que você estivesse aqui conosco presencialmente, mas enfim, é isso que a gente está vivendo, né? Mas é só para complementar a fala do Júlio muito rápido, né, que a gente conversou sobre isso ontem. E parece que na formação inicial de professores, não só essa pergunta, né, só essa parte da pergunta que matemática é considerada, como também parece que essa pergunta já vem com uma resposta pronta e é uma resposta única, né? E eu fico pensando que mesmo recentemente a gente acrescentou nos currículos de licenciatura aquelas disciplinas de ensino de matemática, né, além das disciplinas ditas pedagógicas e de conteúdo, mas mesmo isso não foi suficiente para provocar esse deslocamento, porque fica nisso que o Júlio falou. Qual é a melhor forma de ensinar fração? Como se houvesse uma forma única que funcionasse, independente das outras perguntas, né? E eu acho que trazer a discussão sobre a EJA para a formação inicial tem um potencial de provocar esse deslocamento, né? Porque acho que evidencia muito a diferença que faz pensar nas outras perguntas. Era isso. Ô, Vitor, fiquei pensando aqui, talvez a gente devesse ter uma disciplina tipo aprendizes de matemática. Que legal. Muito bom. Então, assim, a gente até já conversou sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que não muda nem fundo de tela de celular, então eu tenho um pouco de, assim, quando eu fui começando, assim, e eu falei, nossa, mas eu já estou tão incorporada. Meu Deus do céu. Aí, assim, e não é à toa, né? E aí, eu lembro quando a gente conversou a coisa do com, nossa, mas com, né? Eu falei, tá, eu não sou tá bom, seja com, né? E aí o evento, assim, a sua fala complementou e fechou. Mas durante o evento eu fiquei super convencida do com. O evento me convenceu do com, e aí você conseguiu, porque eu estava convencida, mas se eu precisasse explicar por quê, eu acho que eu não conseguiria. Não deu tempo da reflexão virar síntese, né? E aí você já trouxe a síntese, né? Quer dizer, qual é a diferença do com, né? E aí tem um caso, sempre tem um caso, né? Mas uma coisa que aconteceu, eu contei até para algumas pessoas aqui, aconteceu semana passada lá na nossa EJA. Então foi um grupo de estudantes de medicina, eles precisavam fazer o trabalho deles, né? De extensão, e pediram para fazer na EJA. Estudantes de uma faculdade privada, muito cara, por sinal, né? Faculdade de Ciências Médicas. E era um trabalho sobre doenças preveníveis com exames de imagem, principalmente câncer de mama, colo retal e intestino e tal. E eles queriam fazer uma roda de conversa. Falei, perfeitamente. Conversei com eles antes, falei, ótimo. Falei, vocês vão gostar. Falei, vocês vão gostar das pessoas aqui. E chegou aquela turminha branca, todos, né, de jalequinho e tal, e aí começou, outro levou as duas turmas, e aí depois eu fui conversar com eles, eu falei, como é que foi? Eles, nada do que a gente planejou. Foi mesmo, mas não foi ruim? Não, foi ótimo, né, porque aí eu primeiro porque eles achavam que iam se deparar com pessoas sem conhecimento, e que eles iam lá derramar seu saber de médicos em formação.
E aí eu falei com eles, olha, se tem uma coisa que pobre entende, é de SUS e de doença, porque você tem que correr atrás e tal, e é verdade. E eles faziam perguntas muito específicas. E isso, e esse exame? Mas o que faz depois? E isso? Porque teve... Iam falando situações, mas tal exame você tem que ir no lugar tal e outro, por que é desse jeito? E aí eles foram mudando tudo que eles planejaram. Eu falei, isso é o fazer com. E o fazer com faz diferença quem está do outro lado. O fazer para, você já está com tudo pronto, né? Você acha, você supõe o que a pessoa precisa e faz. Quando você faz, eles fizeram com na marra, eles não planejaram fazer com. Mas os nossos sujeitos são aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas, eles são como são, e eles impuseram isso, né? Participaram. Então, eu achei que foi bastante marcante, e aí eu fiquei lembrando disso durante o evento. Eu falei, isso é fazer com, né? Mas muitas vezes mas é um lugar onde eles já estão acostumados a ter voz. Então, a nossa EJA não é qualquer EJA. Eles estão habituados a ser ouvidos, a ter voz. Onde não se pode falar, né, é sufocado, né? Você não faz com. Né? Então, o fato disso ter acontecido lá não foi por acaso. Tem a ver com o tipo de EJA que a gente tem, que é dentro de uma universidade, né? Tem toda uma certa logística, né? Mas só para não falhar, né, Som, de contar casos, né? Sempre tem passar para os outros. Vou fazer só um... Mas, Denise, tem uma coisa que é isso mesmo. E o fazer com tem também esse protagonismo desses sujeitos, né? Que tem a ver com o caso que eu contei antes, que também é isso. Eles tomam a iniciativa, né? Peraí, que história é essa? Será que é isso? Vamos fazer uma pesquisa? Os estudantes resolvem fazer uma pesquisa da cabeça deles, porque tinham se apropriado desse instrumento, né? Porque tinham passado por essa experiência, e opa, esse negócio serve. Se nós não fizermos olhar o negócio da transposição de São Francisco, vamos olhar esse negócio aí de números negativos também. Então, eu acho que existe, claro, um espaço que é propício para isso, mas também esse reconhecimento que o sujeito pode assumir o protagonismo. Né? Então, que não é fácil, porque a minha programação não era essa, eu ia fazer outra coisa. Né? Então, e essas coisas são muito fortes na escola, né? A programação, eu tenho que dar essa matemática, eu tenho que cumprir isso, tarará. Então, a gente deixa pouco espaço para fazer imagine para fazer com. Né? Porque a nossa formação ainda é de uma educação para. Vou só fazer um comentário a partir do que a Denise falou. Bom, eu sou a mais nova, talvez, nesse grupo e nesse debate aí. E aí, eu também achei ótima a discussão, porque comecei a parar para pensar, me fez refletir, quando a gente estava no grupo do WhatsApp, será como, será de, será como, né? E aí, acho que até para o Matheus já foi, uma hora eu falei assim, eu vou por EJA e eu vou por EJA, porque eu acho que EJA, né, todo mundo vai saber o que é, mas o EJA, que eu não estava muito convencida desse idoso, sabe, que eu falei assim, mas o I não está nos adultos, né, o idoso não é um adulto. E agora você me convenceu plenamente, porque eu acho que é um movimento para sinalizar as faixas etárias, ou os diferentes adultos que estão ali, adolescentes, adultos, jovens, enfim, estou super convencida, fiquei esclarecida, não tinha percebido com tanta clareza todos esses movimentos que essas preposições, essas palavras, de fato, podem representar, e acho que é isso, acho que a gente pode um pouco que assumir aí que com essas preposições, com essas palavras, com esses eventuais substantivos e adjetivos que a gente quer caracterizar esse movimento. Então, fiquei muito, muito feliz. Quando a gente foi fazer o brochinho, eu falei para o Júlio, e aí, a gente põe o quê? De novo, com um pouco assim, aquele receiozinho do ir se caracterizar algo que a gente quer chamar muita atenção, e todo mundo vai olhar e vai se identificar, né? Aí ele falou para mim, não, põe EJA, que eu acho que para a questão da mobilização, da promoção, funciona mais. E aí a gente fez com EJA. Então, você vai ganhar um brochinho com EJA, tá? Mas agora está mais do que claro que
que Não, mas olha, até quando eu escrevo assim, educação de pessoas jovens, adultas e idosas, entre parênteses, EJA. então tá Por bom. causa dessa identificação da modalidade, entendeu? Então, senão você não chega nas pessoas que você quer. Exatamente. Além de que é mais fácil fazer verso com EJA, hein? Ah, e como a gente está no IME, e eu acho que para muitas pessoas aqui, colegas, mesmo os alunos da graduação, eventualmente da pós-graduação, de outros programas, para além do programa do mestrado profissional, eu acho isso. Eu acho que foi excelente começar a ver cartazes e tal, e aí já realmente é a sigla que mais ia chegar e que mais ia impactar, né, nessas pessoas que estão praticamente ouvem falar muito pouco. Teve um aluno ontem que me chamou a atenção, um aluno da graduação, do bacharelado, veio me perguntar, nossa, mas é um evento de EJA? E aí eu falei assim, você já conhecia? Você sabe o que é EJA? Você já conhecia tal? Não, mas eu fui procurar e agora eu entendi que é de educação de jovens e adultos. Eu falei, puxa vida, está na universidade, está fazendo um curso no instituto e era uma pessoa que justamente não tinha a menor noção do que era essa sigla e tal. Então, passar a palavra para a Priscila. Obrigada, Ação. Oi, São, boa tarde. Eu pedi a palavra só para trazer de novo essa questão do CON, né? Você falou como é difícil, e a Denise contando esse caos, né, dos médicos, eu fico pensando assim, eu que estou na sala de aula da EJA, né, às vezes é muito angustiante, né, porque se por um lado a gente tem esse negócio de, preciso chegar em tal lugar, o tempo está passando, e como é que eu faço isso? É impossível fazer uma educação onde a gente ignore as demandas e as falas, as ideias que vêm, né? Então, eu falei ontem lá no CIEJA, e eu falo aqui agora, assim, que eu acho que essas discussões, elas trazem uma angústia, mas é uma angústia mobilizadora, né? Uma angústia que faz, putz, é isso que eu estou buscando, né? E aí falar que desde que eu participei de uma banca de TCC aí, eu estou usando o termo angústia-fogo, né? Então, eu queria dizer que essa sua fala, ela traz uma angústia-fogo. É isso. Legal, obrigada. Passar a palavra para o Johnson. Olá, Ação, tudo bem? Oi. Primeiro, eu queria dizer que vários alunos meus vieram para lhe conhecer, mas infelizmente você não estava aqui. E tinha muita gente que dizia assim, eu quero... Por Minas! Pois é, vou pedir para eles passarem por Minas agora. Assim, quando a Conceição falou do CON, e aí ela citou a minha tese, na verdade, assim, o CON ele surgiu da minha vivência no CIEJA Campo Limpo. Porque a minha pesquisa olhava a questão das tecnologias digitais na educação de jovens e adultos. E eu me lembro que a professora Eda, quando era diretora, aí eu cheguei lá e eu me recordo que eu liguei para Paula Malheiros e falei, mas Paula, aqui a tecnologia está em todo lugar e não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com a Paula e aquilo me angustiava porque, tipo assim, é uma proposta, como a gente viu ontem, que é completamente freiriana. E eu me lembro que a professora Eda me disse, ela fez assim, não, porque aqui é uma educação com pessoas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí a Paula fez assim, olha, não seria uma educação matemática com pessoas, né, ou com jovens e adultos, com a participação desse público, porque é o que a gente viu ontem no CIEJA, né? Eu acho que assim, o CIEJA de São Paulo, ele mostra essa proposta de uma educação com os jovens e adultos, na questão da escuta, do diálogo, do compartilhar, nos princípios bem freirianos. E a partir daí eu comecei a usar o CON, porque eu acho que é isso, é uma educação com pessoas, né? Eu estou ali, não só eu estou como educador, mas tem o educando, tem a merendeira que está ali, tem a mãe, ou a avó, ou o filho, todos eles participam dessa educação. E eu acho que o CON, na minha tese, surgiu muito disso, desse contexto de CIEJA Campo Limpo, né? Então, eu sempre digo, acho que o meu olhar para a educação com pessoas jovens, adultas e idosas vem antes do CIEJA Campo Limpo e depois do CIEJA Campo Limpo. Porque ali eu consegui ver como o Paulo Freire pensou, como o Paulo Freire idealizou, e principalmente com a professora Eda, né, que hoje está aposentada, que trabalhou com ele,
ela trazia tudo isso no seu diálogo, ali nas interações dentro daquele contexto. E eu queria lhe agradecer, porque eu acho que, como todo mundo falou, a palestra foi maravilhosa, você mostrar todo, né, esse andar, todo esse olhar, e assim, parabéns. Como sempre, você arrasa, não tem o que falar. Não tenho o que falar. Ação arrasa e sempre. Quem mais? Os nossos queridos e queridas estudantes que estão aqui presentes, gostaram da conversa? Peraí. Senão não sai no YouTube. Queremos ouvi-los. Boa tarde, meu nome é Dineide, sou aluna da professora Pri. É uma gratificação imensa estar aqui com vocês. É muito difícil que a gente trabalha. Eu vou ficar emocionada, professora. A gente trabalha um dia tão cansativo e a gente vai para o EJA, sabe, estudar. E tem uns professores lindos e maravilhosos que dão uma atenção imensa para a gente. E a gente tem que compartilhar esses valores, sabe? A gente fica muito cansado. Vou desistir, não vou desistir, porque os professores estão ali dando amor e carinho para a gente, vão para a luta, sabe? E temos professores maravilhosos. Então, eu não sabia ler e escrever. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi muito difícil para mim. As pessoas olham assim para a minha personalidade e falam, nossa, essa menina tem estudo. E, na verdade, eu não tinha. E aí, tinha um menino que eu trabalhava na casa de família, e ele falou assim, Neide, você quer estudar? Eu falei assim, eu quero estudar, mas no momento eu não posso. Aí meus filhos foram crescendo, sabe? Eu falei assim, agora chegou a hora e o momento, e agora é a hora. Ele falou assim, então vamos lá, vou fazer a matrícula de vocês. Aí ele foi comigo no colégio Santa Cruz, e ele se formou lá. Ele também é baiano, não sabia ler e escrever também. E hoje ele é formado no Colégio Santa Cruz, e eu fui lá, fiz a inscrição e estou estudando até hoje. E cada dia que passa a gente está evoluindo mais. Isso é um prazer imenso, fiquei emocionada, pessoal. Ô, Neide, eu falei uma hora aqui e você, em poucas palavras, explicou esse com muito bem. Que é assim, eu vou lá porque eles estão lá e a gente vai estar lá junto. Né? Eu vou lá porque aqueles professores estão lá com a gente. Né? Então, aí, tá vendo? Ela podia ter feito a conferência muito bem. Lindo, Neide. Obrigada, viu, Neide? Eu acho que isso nos ensina muito qual que é o nosso papel lá. Tão cansativo estar todo mundo nesse movimento, né? Obrigada por vocês todos. É tão cansativo estar todo mundo nesse movimento, sabe? Que é o coletivo. Sem um coletivo, nós não chegamos em lugar nenhum, entendeu? Mas brigadão mesmo, prazer. A gente que agradece teu depoimento. Obrigada por compartilhar conosco. Vou passar a palavra para a Fernanda. Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou aluna do Colégio Santa Cruz do EJA. E a professora Fris fez esse convite há um tempo para a gente, na verdade, era se a gente pudesse vir, né? Então, assim, tem muitos amigos da escola que não pôde vir porque trabalham, né? Mas a gente veio. Então, eu quero agradecer demais a ela por esse empenho, para trazer a gente até aqui. Porque, assim, a USP para mim era um mito, assim. Passava ali, eu só ouvia falar na USP do passou na USP, que não sei o quê. Então, eu achava que a gente nem podia entrar aqui. Aí, assim, para mim, isso aqui está sendo, assim, um sonho, né? Então, agora está sendo um sonho. E eu falei para ela, vai para o Rio, a gente vai também, professora. Eu só tenho a agradecer, professora, por esse convite, por essa insistência, viu? Muito obrigada. Viu? A vocês todos que estão lutando pelo EJA, pela gente que é adulto, que não teve parte, conseguiu estudar quando a gente era criança, não teve oportunidade. Vocês estão aí há tanto tempo quietinho que a gente nem sabe quem faz tanta luta para a gente estudar. Então, assim, agradeço de coração mesmo. Eu agradeço pelos meus amigos que não puderam vir para entender o que é isso, o que é esse trabalho de vocês. Entendeu? Que eu sei que é uma luta muito grande para trazer o estudo para a gente que a gente não tinha direito.
né? E agora a gente está tendo esse direito. Muito obrigada, professora Pris, por essa oportunidade de conhecer esse ambiente, viu? Muito obrigada a todos vocês que estão nesse trabalho. Muito obrigada. Olha, a gente que agradece, a USP está tão próxima do Colégio Santa Cruz, por favor, venham sempre, estenda o convite aos seus colegas que não puderam vir, estaremos de braços abertos aqui para recebê-los, viu? Principalmente no IME, venham para cá, também. Mais alguém? Então, acho que, considerando o nosso horário... Ah, desculpa. Eu falei que a Priscila vai ter que montar uma excursão para o Rio de Janeiro. E eu já falei para ela que até eu queria ser aluna dela. Bom, acho que então a gente encerra por aqui. Vou chamar o professor Júlio, coordenador geral do evento, para fazer as últimas palavras e encerrarmos então nosso primeiro simpósio brasileiro de educação matemática com pessoas jovens, adultas e idosas, deixando também meu agradecimento especial, em particular ao Júlio, de ter me dado a oportunidade de fazer parte desse momento, desse passo, que eu acho que é realmente um belo pontapé inicial para a gente começar a contar uma bela história da educação com pessoas jovens, adultos e idosos. Muito obrigada, Júlio. Deu bastante trabalho também, ele me deu bastante estresse, mas valeu tudo a pena. Ouvindo vocês, vendo os trabalhos, ouvindo a ação, valeu tudo muito a pena. Faço tudo de novo. Se o Vitor quiser me contratar lá para o Rio, já estou à disposição também. Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que... eu vou fazer uma fala, que na verdade é uma extensão do agradecimento, né? Eu sou uma figura um pouco catalisadora como coordenador, porque na verdade tem muitas mãos que construíram isso, né? Eu acho que vocês viram isso quando chegaram ao IME, viram isso quando chegaram ao CIEJA, né? Muitas mãos lá que estavam preparando o evento, acompanhando online aqui, enquanto a gente estava fazendo a abertura para que a gente fosse recebido lá. Hoje te acompanharam, são também da live, né? Então o pessoal do CIEJA estava na escola fazendo o acompanhamento, fizeram os comentários na live do YouTube. Então minha fala não podia ser diferente, não podia deixar de agradecer todas as pessoas e todas essas mãos que construíram artesanalmente esse evento tão bonito, né? Eu acho que aqui no IME, quem demonstrou uma força de articulação e implacável é a Ana Paula. Meu agradecimento carinhoso pessoal de coração a ela, né, porque tornou isso possível, viabilizou junto à diretoria do IME, a pró-reitoria de graduação, né? Então, eu acho que todo esse esforço de mobilização, especialmente da Ana, que veio e se mostrou inteiramente aberta e acolhedora para a discussão da EJA, mostra que a gente pode alcançar muitos espaços, mostra que a gente, de fato, consegue sensibilizar as pessoas e sensibilizadas elas podem fazer muito, né? Então, eu diria, se eu pudesse, que eu transmito à Ana, em nome de todos vocês, um abraço carinhoso, do meu mais profundo agradecimento pela realização e desejo que em breve a gente esteja lá abraçando o Vitor e desejando a ele um ótimo evento, né, como continuidade desse ciclo de que a ação nos fala. Gente, foi muito bom esperançar com vocês. Durante esse momento de preparação, a gente tinha uma angústia de se estaríamos celebrando ou não, neste momento, a vitória nas eleições presidenciais. Então, fazer esse evento nesse momento, na atual conjuntura, eu acho que é reforçar as nossas esperanças para renovar o pacto que a gente precisa fazer em torno da qualidade pública, né, da qualidade social da educação pública, em especial da EJA. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui com energias renovadas, com esperanças renovadas, porque os próximos anos certamente demandarão isso de todos nós. Nós desejamos muito que esse quadro todo mudasse e agora, com esse mesmo desejo, com essa mesma força, a gente tem que se empenhar para que, de fato, aquela ação coletiva de que a ação nos fala na educação né, se materialize. Então, meu mais profundo agradecimento a todos vocês, todos que nos acompanham no YouTube. Eu vou dar um abraço carinhoso na Ana, que eu gostaria de estender a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Muito obrigado. De coração.
Um tchau, um beijo.